Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso momento de reflexão. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a nossa última enquete, que foi: hoje, quando o alarme tocou, você teve resistência? Lembrando que resistência é aquela força natural e impessoal que vai atuar contra nós, ou de repente ela pode ser conscientemente utilizada por nós a nosso favor, né? Independente de quem nós sejamos, de que atitude nós tomamos, de que comportamento tenhamos e de quais compromissos firmemos, né? As respostas foram as seguintes: sim, fiquei mais 10 minutinhos e por isso me atrasei, com 3 votos. Não, pois levantei quando o alarme soou, 6 votos. Sim, mas foi resistência aos argumentos da minha mente que justificaria o repouso do corpo, com 2 votos. E sim, levantei-me quando o alarme soou, mas mesmo assim me atrasei. Veja bem, a resistência ela vai atuar de forma natural, independente de quem nós sejamos, já disse isso, no sentido de ou nos fazer esquecer do compromisso, ficar mais 10 minutos com justificativas da nossa mente, né? Você não vai se atrasar só por causa de 10 minutinhos, ou você acelera mais no trânsito para poder não chegar atrasado, né? Então, das mais diversas maneiras, a resistência vai atuar e muitas das vezes ela vai atuar de forma disfarçada, certo? Como assim? Disfarçada. Ela vai se revestir, se vestir, se revestir daquilo que você acredita, né? Eu não vou levantar agora porque minha intuição está me dizendo para eu não levantar. Né? Porque se eu levantar agora, algo pode dar errado, algo vai dar errado, eu vou topar o meu dedinho no bardo da porta, no portal, né? Se você é uma pessoa que acredita em intuição. Se você acredita em horóscopo, por exemplo, no dia anterior você pode ter visto algo e a sua mente, por meio da resistência, da má resistência, falar para você: olha, ontem você viu que você está no seu inferno astral, então fique mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos aí na cama, você não vai se atrasar e isso vai ser bom para o seu corpo, né? Já que você está no inferno astral, ah, é melhor não brincar, né? Fique aí, descanse, repouse mais 10 minutinhos, já que você está no seu inferno astral, não é bom arriscar outras coisas. Se você é uma pessoa de fé em guia, em orixá, em Jesus Cristo, Espírito Santo, enfim, a voz do Espírito Santo me disse que é para eu ficar mais 10 minutinhos, que eu não vou me atrasar, né? Ou o meu guia, o meu orixá me mostrou, me disse que é para eu ficar mais 10 minutinhos, porque se eu sair exatamente agora, né, vou tropeçar, cair na rua, vou bater o carro, enfim. E aí surgem aqueles argumentos justificando, né, livramento do Senhor, né? Mas você pode chegar atrasado, não tem nenhum problema, você pode acelerar muito no trânsito, dirigir acima da velocidade permitida, ir contra a lei, né, infringir a lei, porque por causa desses 10 minutinhos a gente precisa ter a boa resistência para contra-argumentar, né, a nossa mente. Bom, comentando então as respostas um pouquinho, sim, fiquei mais 10 minutinhos e me atrasei por isso. As pessoas que votaram aqui, as 3 pessoas, elas demonstram que elas têm uma consciência dessa resistência, né? E isso já é algo que é bom, porque já iluminou, já sabe, já assume que há uma resistência aí, embora eu considere essa resistência a má resistência. Veja bem, por que eu estou chamando de má e boa resistência? A resistência ela é uma força natural e impessoal, ou seja, vai atuar de qualquer forma, independente de quem sejamos, né? E absolutamente não tem a ver conosco, né? É porque eu sou um azarado. Não, absolutamente. É porque eu me destaquei. Não, absolutamente. É porque eu sou uma vítima do universo, da circunstância. Não, absolutamente, né? Então ela vai atuar
E a gente tem sempre em todas as coisas, o Caibalion nos diz isso, um espectro. Então a gente tem níveis. Então, os dois extremos, tanto aquilo que pende para o lado mais negativo, né, até a extremidade é ruim, quanto aquilo que vai para a extremidade do positivo. Então, o que extremo negativo, extremo positivo é ruim, nos é ruim. O caminho do meio, diz a sabedoria budista, nos é mais aconselhável a buscar. Pessoal, um gatinho aqui, ele está fazendo um barulhinho ali na ração, que está aqui bem aqui do lado. Então, buscar o centro, o equilíbrio dessa resistência, né? Que seria, né, a gente tomar consciência, então, como esses três aqui, né, que eles reconhecem a resistência, mas acabou ficando os 10 minutos e atrasando, né? É óbvio, é uma consequência desses 10 minutinhos a mais. E a partir de reconhecer isso, você tentar trazer isso que está caminhando para a extremidade para o centro, né? E buscar equilibrar isso. Como? Contra-argumentando. Então eu vou sempre buscar uma contra-resistência àquilo que foi apresentado naturalmente, certo? Então seria exatamente contrapor o argumento da mente, né? Mais 10 minutinhos, não vai ter problema, não vai atrasar, né? E buscar então, eu preciso desses 10 minutinhos para poder chegar a tempo, né? Sim, eu vou me atrasar e por isso então eu vou me levantar agora. Eu quero mais 5 minutinhos para apreciar o meu café da manhã de forma cerimonial. Não, pois levantei quando o alarme soou. 6 pessoas votaram nisso. Veja bem, aqui a gente tem um probleminha. Porque a resistência, ela é impessoal e ela sempre acontece, né? Então, olha só, mesmo que eu me levante no soar do meu alarme e eu não me atrase por isso, há uma resistência aí. E a gente precisa reconhecer isso. No caso aqui, essa resistência, ela já está, se não ali no reto caminho, no caminho do meio, no caminho do equilíbrio, ela está caminhando para isso. Né? Porque, obviamente, se eu me levanto no horário que eu tenho que levantar, que eu estabeleci para poder levantar, é óbvio que eu não vou me atrasar, salvo se acontecer algum sinistro, né? Alguma coisa que não está aí no rol dos acontecimentos cotidianos rotineiros. Né? Então aqui é só desenvolver a consciência de que há sim uma resistência aí, mas essa resistência ela já não está trabalhando contra você, mas ela tenderá a ser favorável a você. Afinal de contas, você não irá se atrasar por ficar mais 10 minutinhos na cama. Sim, mas foi resistência aos argumentos da minha mente que justificaria o repouso do corpo. 2 pessoas, inclusive eu, votei nessa opção. Né? Então, quando eu não tenho o alarme, né, mas eu tenho os meus pets, os gatinhos, o Mozart, que é meu cachorro, que eles me acordam no mesmo horário todos os dias. Né? Então, tem dia que eu olho assim para Mozart, ele está na cama, passando a mão assim, para me alertar de que ele quer fazer o cocô e o xixi dele lá fora. E eu olho para ele e falo: ai, Mozart, eu quero ficar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, papai. Né? E só que eu reconheço que ele está apertado, né, e me levanto mesmo sonolento ainda às vezes, né, mesmo querendo ficar mais na cama, eu me levanto, vou lá, abro o portão, espero ele ir lá fora, fazer o xixi dele na rua, né, fazer o cocô, voltar, e aí então eu vou pro banheiro, faço a minha higiene, volto, vou fazer meu café da manhã e assim fazer uma reflexão. Eu tenho uma caixinha de mensagens, né, tiro 3 mensagens ali para o meu dia. Então, sim, né, há uma consciência sobre a resistência, mas é aquela resistência que vai fazer com que a gente se levante, né, e de fato inicie o nosso dia sem prejuízos causados pela má resistência, pelo extremo de uma resistência.
né? Sim, levantei-me quando o alarme soou, mas mesmo assim me atrasei, não recebeu nenhum voto, mas isso também traria implicações, né? Se eu me levantei no horário que eu programei para me levantar, é, por que que eu me atrasei? Então aí eu devo direcionar a minha atenção para buscar o motivo disso, a causa disso, para depois iluminar com a minha consciência. Pessoal, ele vai comer, tá? Ele tá com fome e vai fazer barulhinho. Espero que vocês não se incomodem. Então, há a necessidade, né, nessa circunstância colocada para essa última opção, que ninguém votou, ninguém escolheu, há a necessidade de você olhar para si e iluminar os becos na busca de entender a causa disso, né? Porque levantar no horário e mesmo assim se atrasar ainda mostra que a gente não está tendo consciência total sobre o que está acontecendo e é necessário olhar para si, para dentro e buscar. Então eu disse para vocês que há um espectro de níveis aí na resistência, essa força natural e impessoal que pode pender a balança para um lado totalmente negativo, né? A gente ficar no caso do alarme, né, ficar um tempo mais na cama e se atrasar, chegar atrasado no trabalho, ou sair atropelando todos, atropelando entre aspas, né, no sentido figurativo, no trânsito, porque você está atrasado. Ninguém absolutamente no trânsito tem nada a ver com isso e devemos observar que o trânsito, a velocidade é regulada. Né? Então, se você acelera o carro acima da velocidade permitida, você está infringindo a lei, né? E isso, obviamente, não colabora para você desenvolver o potencial humano, as virtudes, os valores e a sabedoria, né? Então, é necessário observar isso. Além do mais, você tem que ter o controle e administrar o seu tempo, né? Você não deve sair atrasado de casa e aí ficar buzinando por quem está mais lento na frente, por quem tem um carro que está com algum problema, que é mais velhinho, que não consegue desenvolver velocidade, ou uma pessoa mais idosa no trânsito, ou uma pessoa deficiente. Tudo isso pode acontecer, ou mesmo acontecer um acidente, um carro que quebra e fica aquela fila gigantesca. Tudo isso precisa ser previsto, tudo isso precisa ser administrado, né? E eu preciso prever isso no meu calendáriozinho de atividades diuturnas, né? Eu preciso então administrar o meu tempo. Então, se eu levanto no horário, mas mesmo assim eu chego atrasado por o trânsito, eu não devo sair acelerando a 100 por hora. Eu devo me levantar 10 minutos mais cedo, 15 minutos, 20 minutos mais cedo para poder, então, dirigir com tranquilidade e chegar com segurança ao meu trabalho, ou se é o ônibus, né, que atrasa, se há essa possibilidade, o ônibus que é cheio demais, né, e eu quero ir com um pouco mais de conforto. Enfim, eu devo, na hora de planejar o meu dia, né, eu devo prever tudo isso. E o que seria então o extremo da positividade da resistência, né? Seria tipo eu acordar, né? Eu tenho que estar no trabalho 5 horas da manhã, aí eu desenvolvo o hábito de acordar às 3 da manhã, né? Me deito às 11 da noite, acordo às 3 da manhã. Vamos lá, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã eu tô acordado, né? 4 horas de sono, o mínimo recomendado são 6 horas, né? Para que o nosso corpo se refaça, né? Então, isso, eu vou entrar no trabalho às 5, eu poderia dormir até às 4 horas, né? Aqui em Cuiabá, por exemplo, os ônibus começam a circular às às 4 e pouco da manhã, né? Então eu posso dormir tranquilamente até às 4 horas, deitar às 10 e acordar às 4, né? Se eu deixo para deitar
às 11 e acordo às 3, isso vai prejudicar a minha saúde. Isso seria o extremo positivo. Então, por isso que a gente deve buscar sempre o equilíbrio dessa força da resistência. E no equilíbrio dessa força da resistência estará a boa resistência, algo que eu chamo que é a contra-resistência aos dois extremos, ao polo negativo e ao polo positivo disso. Então seria uma contra-resistência, seria uma resistência consciente, porque na maioria das vezes nós não temos muita consciência sobre a resistência que atua ali mais para a esquerda e a que atua mais para a direita. Então, que a gente aprenda a iluminar a resistência com a nossa consciência. Muito obrigado e convido vocês a acompanhar essas nossas reflexões. Tchau.